Em instantes, iniciaremos a nossa live. Aguarde um momento. Boa tarde, meninos. Vamos agora ligar nossas câmeras e microfones. Vou colocar aqui a tela para compartilhar. Ainda não. Tá certo. Calminha, tá? Bora lá. Vamos lá. E aí, Dudu, como que tá? Tá bem. Tudo certo. Preparamos para mais um momento importante do nosso evento, né? Vamos dar início. Maravilha ouvir isso aí, gente. Aqui em São Luís. Então, vamos lá. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Já início agora a mais um encontro importantíssimo do nosso primeiro seminário online do NEABI IFMA Campus Coelho Neto. Hoje nós temos o prazer imenso de receber um aluno nosso, um discente, um estudante egresso, ou seja, que já se formou aqui no Campus Coelho Neto e agora está retornando, né? Digamos assim,
para esse momento, para poder contribuir conosco, discutir algumas questões. Eu estou, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao nosso queridíssimo Luiz Eduardo, nosso Dudu, que é o nosso intérprete de Libras da mesa, né? Do nosso querido palestrante, Francisco, né? Engraçado, a gente fala assim, Francisco. Uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, e tive o prazer de conhecer no final de 2017, né, Francisco? Foi, 2017. 2017, início de 2018, né? Bom, aqui quem está falando é a Leidiana Caldas, historiadora, professora do IFMA Campus Coelho Neto e também coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, do Campus Coelho Neto. E hoje, né, nessa nossa primeira mesa da tarde, logo após nós teremos um podcast sobre o livro Americaná, né, da Chimamanda, e logo depois, às 17 horas, nós teremos o grande finale do nosso evento, com o quiz, o NEABizando o quiz, né, do nosso evento para encerrar, às 17 horas. Então, gente, é uma coisa muito importante a gente falar para vocês o seguinte: por que o Francisco está aqui nessa palestra do nosso evento do Campus Coelho Neto? Porque é extremamente importante, já que nós estamos falando, né, de questões de visibilidade, né, de questões afro-brasileiras, de questões africanas e de questões indígenas, a gente falar de uma pessoa que representa comunidades quilombolas, né, pelo menos nesse momento aqui do nosso evento, uma pessoa que possa representar no nosso evento uma fala sobre comunidades quilombolas, principalmente agora, no período pandêmico. A gente sabe que a normalidade, né, já é complicada, a questão das redes de comunicação, a questão do acesso, né, do Estado a essas localidades, né? Então, mais do que nunca, agora, no momento da pandemia, fica ainda mais complicada essa situação das comunidades quilombolas. Então, queridos e queridas, é muito importante a gente pensar, né, nessa questão de comunidades quilombolas da região de Coelho Neto. Como já foi dito, nós não temos aldeias indígenas, né, configuradas, né, na atualidade, mas nós temos em torno de 15 comunidades quilombolas, tá? 5 já foram desativadas, né, por questões de posse, né, por exemplo, digamos assim, de disputas, né, entre essas comunidades e grupos econômicos, grupos, enfim, que representam a região de Coelho Neto. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério mesmo. Então, nós convidamos o nosso querido Francisco, tá? Que eu falo com muito orgulho, né, dessa proximidade, representando a comunidade de Cruz, que é uma das comunidades remanescentes quilombolas da região de Coelho Neto, tá certo? E aí eu gostaria, né, o Francisco, ele é egresso do nosso campus, ele faz, no momento, 2 cursos de graduação, tá? Um na Universidade Estadual do Maranhão, e outro curso na Universidade Federal, né? Federal é em Chapadinha, né, Francisco? Isso, professora, então, isso. No próprio campus em Coelho Neto. Então, esse rapaz, esse menino que eu tenho muita admiração, a gente não deixaria de jeito algum, né, enfim, a gente teria que convidá-lo, né? Conheci o Francisco quando eu cheguei em Coelho Neto, em 2017, e eu fiquei curiosa sobre a questão de comunidades quilombolas, e a gente teve trabalhos de campo, né? E aí, inclusive, até o Arsenildo, um abraço para a Arsenildo, eu tenho muita admiração, a gente não deixaria... me levou a primeira vez ali no campus
na comunidade de São Pedro, né? E aí, Cruz e tal faz parte ali também desse setor, desse polo, vamos dizer assim. E aí, me falaram do Francisco. Olha, o Francisco é um ex-aluno nosso, que é irmão da Célia, que naquele momento era uma das minhas orientandas, né? E aí foi uma coisa maravilhosa. Eu conheci o Francisco, ele foi uma espécie de nosso guia, nosso cicerone, né? Nos levou até o seu Bernardo, que gostaria muito, seu Bernardo, estar presente no nosso encontro estadual, que nós vamos sediar também, né? O encontro estadual do NEABI, que vai ser em dezembro. Já fica aqui o convite para todo mundo. Então é isso. Agora eu peço que o Francisco se identifique, né? Que isso é muito importante. Ele fale dele, né? Quem ele é, como ele se autodeclara, né? Falar e fazer uma pequena introdução para a gente, e aí depois a gente começa, de fato, vamos dizer assim, né? A nossa mesa com o palestrante Francisco. Pode falar, Francisco. Certo, boa tarde a todos, professora Leide, ao nosso amigo Edu, né, Eduardo. É uma alegria estar junto aqui com o Campus Coelho Neto, né, com o IFMA, retornando às origens, como eu gosto de falar. Na verdade, eu passei pelo IFMA, mas o IFMA nunca saiu de mim, né? Foi lá onde eu me encontrei. Então, retornando à minha apresentação, eu sou Francisco Ferreira, né? Moro na comunidade quilombola do Povoado Cruz, sou aluno egresso do Instituto Federal do Maranhão, da primeira turma do curso técnico em informática, né? Fiz o curso informática integrado ao ensino médio. Sou graduando do curso de engenharia agrícola na Universidade Federal do Maranhão, campus de Chapadinha, e sou graduando também do curso de licenciatura em geografia, aqui da UEMA, né? Pela Universidade Aberta do Brasil, pela UAB, do núcleo da UEMA-NET. E hoje a gente está aqui, né, para falar justamente sobre o que a gente tem muito ouvido ultimamente, né, que é sobre a pandemia do Covid-19, e mais específico, associado à realidade das comunidades tradicionais do município de Coelho Neto, dando uma pincelada também na questão da inserção da educação, da tecnologia na educação nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Agradecer ao Instituto, né, pelo convite, pela confiança, né, depositada em mim na realização deste evento, né, eu me sinto muito lisonjeado, é um prazer estar de volta com vocês, e me deixo à disposição para outras, me deixo à disposição para outras oportunidades, certo? Então é isso, professor, eu acho que a partir de agora a gente já pode dar início de fato, a palestra, né? Tudo bem, Francisco, você é que manda, meu querido. Então, diante dessa pequena introdução, né, o Francisco ele preparou, né, um material para mostrar para a gente, né, e aí, Francisco, você já pode começar. Certo, vamos lá. E aí, inclusive, até o acendeu. Então, gente, mais uma vez, boa tarde, né? Estamos aqui para falar sobre as redes de informação e o impacto da pandemia do Covid-19 nas comunidades tradicionais do município de Coelho Neto. Como já falei, sou Francisco Ferreira, e vamos dar início à nossa conversa, né? Acredito que aqui vai ser mais uma conversa de questão de esclarecimento, de informação, como que está acontecendo o assistencialismo, se aconteceu, como que aconteceu. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que são povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais, como condição para a sua reprodução social, cultural, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Isso aqui é um trecho tirado da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, né, do ano de 2017. Então, o que a gente pode tirar disso, Francisco? Essas comunidades tradicionais e povos tradicionais, né, são povos, são indivíduos que têm o seu meio peculiar de viver, né? Nesses povos tradicionais, nós temos os povos indígenas e nós temos os povos remanescentes de quilombolas e quilombolas, né? No nosso município, a gente não tem muitos traços de aldeias indígenas. O nosso legado aqui, né, o nosso forte, está relacionado justamente à questão da cultura afro-brasileira, que são os territórios quilombolas e remanescentes de quilombolas. Então, né? A história, os povos e comunidades tradicionais no município de Coelho Neto. A história de Coelho Neto, né? Coelho Neto, ele iniciou aqui, né, por ser as margens do Rio Parnaíba, que é a margem esquerda do Rio Parnaíba, que foi fundado justamente começou em uma vila, né? Fundada por pessoas que trabalhavam no comércio, atravessavam o rio, com a venda de gado na época, atravessavam o rio, né, fizeram um pequeno curralzinho, onde deixavam, onde pernoitavam, né, durante suas longas viagens, pessoas vindo do Ceará e de outros estados. Com isso, né, foi aumentando o fluxo de pessoas naquela região, e Coelho Neto transformou-se na Vila Curralinhos, né, que é o que hoje chamamos de Coelho Neto. Passando por essa história de Coelho Neto, chegando aos dias atuais, a gente pode observar na própria cultura do povo, os rastros do povo negro no município, né? Nós temos o Bumba Meu Boi, nós temos as quadrilhas, nós temos outras danças típicas que são rastros da cultura negra no nosso município. Nós temos as religiões de matriz africana também, nós temos a Umbanda, temos o Candomblé. Coelho Neto é um dos maiores, só a nível de informação, Coelho Neto é um dos maiores municípios, Coelho Neto é um dos municípios que tem o maior número de tenda, de religiões de matriz africana do município. Chega lá perto de Codó. Em números, né? Chega perto de Codó. A zona rural de Coelho Neto, ela é vasta. Nós temos uma zona rural muito vasta em Coelho Neto, né? E essa zona rural, a sua grande maioria é formada por comunidades quilombolas. Algumas reconhecidas, outras não reconhecidas ainda pela Fundação Palmares. Em levantamento feito em anos anteriores, quando eu estudava no Instituto, em projetos, a gente viu que algumas comunidades estão em processos, né? Algumas comunidades estão em processo de reconhecimento, outras por falta de documentação, por falta de realmente pessoas que vão atrás, né, da legalização, questão de busca de documentação, o processo parou. Infelizmente, também agora, em alguns anos anteriores, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente entrou em um processo, entre aspas, de retrocesso nessa questão de legalização de terras indígenas e quilombolas, né? Por isso que os projetos pararam um pouco. Os povos quilombolas no município. Coelho Neto, seus rastros culturais é do povo afro-brasileiro, né? Então, nisso, em breve vou contar uma historinha legal para vocês, dos povos quilombolas. Então, nisso, a gente fixa, né, na nossa mente e na história do município que a contribuição desses povos, né, na construção da nossa história. Vamos lá, aqui que eu queria chegar. Aqui nós temos algumas comunidades quilombolas do nosso município. Primeiro, nós temos o Quilombo do São Pedro. Gente, essas que estão em negrito são as que eu vou comentar. Eu vou comentar mais um pouco sobre essas que estão em negrito. Então, vamos lá. Nós temos o Quilombo do São Pedro, né? Temos o Quilombo da Selva, Quilombo do Mata Pasto, Quilombo dos Quatis, Quilombo do Bastião, Quilombo do Encantado, Quilombo do Bairro Vermelho, Quilombo do Pindaré, Quilombo da Cruz, Quilombo da Bahia, da Sapucaia, Conga, Canoa, Cocal, Santa Maria de Cima, Quilombo do Escondido, Quilombo do Centro do Grotão e Quilombo do Refúgio, né? Tem algumas outras aqui que, pelas histórias, pelos fatos históricos que aconteceu nesses povoados, dá a notar-se que são comunidades remanescentes de quilombola.
Vou contar aqui um pouco da história para vocês, do quilombo do São Pedro e da Cruz, que são a Cruz é onde eu moro, né? E Barro Vermelho também, que todos se englobam da mesma formação, né? Todos se englobam da mesma origem. Antigamente, alguns anos atrás, existia uma casa de fazenda no povoado Selva, né? Existia um engenho naquela região, um senhor de engenho, que tinha escravos. Durante sua fuga, muitos fugiam para o povoado São Pedro, outros fugiam para o próprio Escoatis, Mata Pasto, e lá construíam, né, suas casas e criavam um aglomerado. Quando aconteceu foi assinada a Lei Áurea, né, a maioria dos escravos estavam livres, mas não tinham em que trabalhar, né, porque eles estavam livres, mas também não podiam ficar na casa de fazenda, né, não podiam ficar nos engenhos, porque os patrões não queriam pagá-los para fazer serviços, né, serviço da labuta, da época do café, da cana-de-açúcar. Então, muitos fugiam para o meio das matas e outros fugiam para as cidades. Como eu gosto de sempre falar, existe os quilombos urbanos e os quilombos rurais. Os quilombos urbanos são as comunidades quilombolas e remanescentes de quilombolas. Os quilombos urbanos são o quê? São as favelas, são as periferias, que quando esses negros vinham das casas de fazenda, eles, sem condições, né, sem condições financeiras de comprar casa, eles procuravam as periferias das cidades, os locais mais afastados, os morros, e quando ficavam na zona rural, eles procuravam o quê? As matas, geralmente divisas de cidades, divisas de fazenda, porque o patrão, o senhor da fazenda, eles não queriam os ex-escravos entre aspas, né? Não queriam esses ex-escravos em suas terras. Então, eles procuravam o meio das matas, geralmente em divisas de terra, né? Eles criavam seus locais de moradia. E nesses locais de moradia, remanescentes desses locais de moradia, dessas fugas, desses escravos, que construiu-se, né, o quilombo do São Pedro, do Mata Pasto, dos Coatis. Já a história da Cruz, ela é um pouco diferente das demais. Conta-se os mais velhos, né, mais velhos da região, que a Cruz surgiu da seguinte forma. Na época, muitos anos atrás, quando a coroa portuguesa, povoado Cruz é um povoado muito antigo, gente. Quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, naquela época de exploração, de entrada mesmo, né, dentro do país, alguns portugueses, porventura, apareceram aqui na região da Cruz. O povoado Cruz, ele iniciou em um açude. Eu acho que na época que a professora Leide foi no nosso povoado, a gente não levou ela lá nesse açude, né? Porque nessa época não dava para entrar, estava muito fechado. E o povoado Cruz iniciou nesse açude. Esses portugueses chegaram, né? Fixaram uma cruz na beira desse açude, que na época não era açude, na época era um olho d'água, um brejo, né? Na época. E a partir dali, quando eles chegaram, os escravos fugidos já estavam no povoado Cruz. Eles chegaram, se aglomeraram junto a esses escravos, né, na época, e começou a miscigenação, né? Os portugueses namorando com as escravas, e assim sucessivamente. E foi crescendo a quantidade de pessoas naquele local até hoje chegar ao povoado Cruz. É por isso que o povoado Cruz, ele o povo do povoado Cruz, ele não tem uma tonalidade de pele, tem uma tonalidade de pele diferente da tonalidade de pele do povoado São Pedro e do povoado Selva. O pessoal do povoado Cruz, eles já tem uma tonalidade de pele um pouco mais parda, justamente por causa dessa miscigenação entre o povo português que chegou, né, o povo de fora que chegou, junto com os escravos que já existiam naquela região. Já o povoado São Pedro, o povoado Coatis, tem essa tonalidade de pele já mais escura. Aqui, só para vocês observarem,
um pouco como que é mais ou menos a realidade, né, a estrutura das comunidades quilombolas do município de Coelho Neto. Claro, nem todas as casas são assim, né? Já temos casa de alvenaria, temos casa de tijolos, e aqui é só para a gente ter mais ou menos uma noção, né? A maioria, em sua maioria, casas de taipa, cercado por mato, né? E certo. Aqui é a realidade das comunidades tradicionais do município de Coelho Neto. Vamos lá. Agora vamos adentrar, já compreendendo, né, o contexto do nosso município, o contexto das comunidades tradicionais do nosso município, e já conhecendo a realidade de algumas, né, vamos entrar mais específico ao impacto da Covid nessas comunidades tradicionais. Nós temos aqui o boletim atualizado, né, que foi o boletim de ontem, o boletim de ontem, que eu peguei para a gente ter como base, né, as informações. Então, nós temos aqui, atualmente no município, nós tivemos 1.709 casos confirmados, né, no município como um todo. Na zona rural, nós tivemos 39 casos confirmados, só na zona rural. Desses 39 casos confirmados, nós tivemos um óbito e 35 curados. 35 pessoas curadas, e a gente ainda tem 3 infectados, né? Graças a Deus, a gente já está na linha, já está descendo, né, o número de curados, a nossa linha de infectados está descendo, graças a Deus, graças a algumas ações que vêm sendo realizadas também, de conscientização. E aqui, aí a questão do impacto, né, como que foi essa chegada da informação dessa pandemia na nossa região, nas zonas rurais, né, das nossas comunidades tradicionais. A chegada da informação. Eu lembro, eu não falei para vocês no início, gente, eu sou agente comunitário de saúde, viu? Aqui do município de Coelho Neto, trabalho na zona rural, sou ACS na zona rural, por isso eu tenho essas informações mais específicas relacionadas ao coronavírus e às comunidades tradicionais, né, as comunidades campesinas, as comunidades quilombolas. Então, a chegada dessa informação, a chegada da informação do Covid-19 e seus sintomas, o que precisava ser feito, como que foi esse rebuliço, né, nas nossas comunidades. O primeiro que gerou foi o medo. O medo, por quê? O medo por se tratar de uma doença nova, né, de um vírus novo, que a gente, infelizmente, que a gente, na época não se tinha noção de como se tratar, né, esse vírus. Então, a princípio, que foi feito, né, a questão do controle da circulação de pessoas. E aí, em minhas visitas, quando eu fazia, chegava e dizia, gente, evitem ir para a cidade, evitem fazer visitas aos vizinhos, a parentes, evitem, fiquem nas casas de vocês. E outro problema também foi a desinformação. O problema da desinformação, informações contrárias, né? A gente ouvia de algumas pessoas uma informação que era para ficar, dos profissionais de saúde, que era para ficar em casa, aí tinha lá outra pessoa que falava que não, que era só uma gripezinha, e isso foi gerando um conflito de informações nas pessoas, principalmente nas pessoas idosas. Quando eu fazendo minhas visitas, né, eu chegava nas casas, e as pessoas me perguntavam, Francisco, e agora o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E eu explicava, gente, é ficar em casa, é usar o álcool gel, é usar a máscara, é ficar no isolamento social, no distanciamento social, é evitar ir para a cidade. E ficava nesse medo. Então, a questão da orientação, as mudanças cotidianas, muitos... Nas nossas zonas rurais, a gente tem muitos idosos, né? Eles, principalmente, que eram o foco do medo, que ficavam com medo, ficavam apreensivos. E isso tudo mudou o cotidiano dessas pessoas da zona rural. As vindas para a cidade diminuiu, a circulação deles aqui na cidade diminuiu, é a questão da prevenção, da orientação do uso de máscaras. Tudo isso foi uma nova realidade para essas pessoas. E aqui, gente, um dos profissionais muito importantes nessa pandemia
é o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde é um carro-chefe, uma pessoa de suma importância nesse processo pandêmico que a gente está vivendo, principalmente nas comunidades da zona rural, nas comunidades tradicionais, que as informações não chegam completas. O agente comunitário de saúde, ele é o responsável por essa orientação, por levar as informações mais específicas, as informações verídicas acerca do que está acontecendo no mundo, né, acerca da pandemia do coronavírus. Então, deixo aqui, né, meus parabéns aos agentes comunitários de saúde, meu reconhecimento a esses profissionais, não só porque eu sou agente comunitário de saúde, mas também pela admiração que eu tenho por esses profissionais, que é o profissional que está lá de frente, na luta, linha de frente como qualquer outro profissional da saúde. Então, voltando à questão da importância do agente comunitário de saúde. Ele trabalha na orientação, no acompanhamento desses pacientes, né, na questão de passar segurança, de passar, ó, gente, vai dar certo, porque às vezes a gente chega na família, tá todo mundo desmotivado por conta dessa pandemia, tudo mudado, os meninos tudo em casa, as pessoas me perguntam, Francisco, nunca tinha acontecido isso, das pessoas ficarem em casa, até as aulas paralisarem por tanto tempo. Aí a gente tem que ter todo um trabalho de acompanhamento. Eu sempre falo que o agente comunitário de saúde, ele é o psicólogo, às vezes ele é o médico, às vezes ele é o professor. O agente comunitário de saúde é um multiprofissional. Então, a gente trata, principalmente nesse período de pandemia. E outro trabalho muito importante é a busca ativa. A gente tem um trabalho de busca ativa de pessoas suspeitas de estar infectadas, né? A gente tem esse trabalho através de visitas, a gente chega e pergunta se a pessoa está gripada, se está sentindo febre, a gente já anota, leva a informação para o PSF, para a enfermeira, para o médico do PSF, para que possa ser feito esse acompanhamento, a notificação. Então, continuando, o papel do PSF na pandemia do Covid-19. O PSF, que é o Programa Saúde da Família, é a porta de entrada da saúde nas nossas famílias, né, nas nossas casas. Então, o PSF, que é onde o agente comunitário de saúde faz parte, né, da equipe do PSF, ele é responsável desde o acompanhar, desde da busca ativa desses pacientes infectados, passa pela notificação, pelo acompanhamento. Funciona da seguinte forma: o agente comunitário de saúde faz as visitas, né, nas comunidades. Aí, por exemplo, eu ando lá em uma determinada comunidade. Aí tem um paciente suspeito, está gripado, está com febre, está sentindo dor de cabeça, diarreia. Aí eu chego, anoto o SUS e tudo mais, levo até a enfermeira, chego lá no PSF, né, na base do PSF, no posto, levo para a enfermeira, ela chega, faz a notificação, encaminha para a Secretaria de Saúde, onde vai ser determinado o dia para que ele possa vir realizar o teste para novo corona, para o Covid. Então, isso é um papel muito importante do agente comunitário de saúde. Aí a gente leva para a enfermeira, ela vai, faz todo o processo, leva para a Secretaria de Saúde. Na Secretaria de Saúde vai ser determinado o prazo. Quando é determinado o prazo, porque um dos principais problemas dos testes na zona rural é a localização do paciente. A localização do paciente. Então, como que se faz? Pega o número do agente comunitário de saúde. O pessoal, onde eu trabalho, quase todos têm meu número. Gente, qualquer coisa que vocês forem resolver relacionado à saúde, relacionado a coisas da própria área da saúde, vocês podem colocar meu número, porque fica mais fácil o acesso dos profissionais a vocês. Aí eles colocam o número do agente comunitário de saúde, entra em contato com o agente comunitário, e o agente vai lá avisar ao paciente, né? O dia, o horário que vai ser realizado o procedimento de testagem. Um cuidado muito importante que a gente tem são nos grupos de risco, né? Que são os idosos, pessoas com doenças crônicas e as gestantes. A gente tem esse cuidado redobrado, até o próprio atendimento do PSF na zona rural mudou, né?
E nós temos os postos, as nossas bases na zona rural, só que tem alguns povoados que a base, né, o posto, a base do PSF fica muito distante. Então, o que, é que a gente faz? A gente monta um polo, um povoado, e as pessoas vão, de início era assim, as pessoas vão para a consulta, fazer o acompanhamento médico. Com a pandemia, todo esse cenário mudou, todo esse contexto foi alterado. O que aconteceu? Como que está acontecendo agora, Francisco? Vamos lá. Está acontecendo da seguinte forma. O acompanhamento, principalmente nas pessoas de risco e nas gestantes, o grupo de risco e das gestantes, pessoas hipertensas, idosos, né? Acontece da seguinte forma. O enfermeiro articula com o agente comunitário de saúde as pessoas de risco, as prioridades, e esses acompanhamentos é feito através de visita domiciliar. O enfermeiro, o profissional de saúde, acompanhado com o agente comunitário, técnico de enfermagem, um médico, vai fazer esse acompanhamento domiciliar desses pacientes. O pré-natal da gestante é realizado em domicílio, a aferição de pressão do pessoal hipertenso é realizada em domicílio, a glicemia é realizada em domicílio. Todos esses processos que eram realizados em aglomeração, diga-se da melhor forma, agora é realizado em domicílio. Os profissionais, ao invés do paciente ir ao encontro do profissional de saúde, o profissional de saúde está indo ao encontro dos pacientes, né? Isso é uma coisa que tem dado muito certo. Por quê? Porque, relacionado a outras cidades, Coelho Neto, o nível pelo número de infectados na cidade, o nível de infectados na zona rural diminuiu muito. Foi muito menor em relação aos da cidade, né? Apesar da cidade ter mais aglomeração, ter o maior fluxo de pessoas, mas a zona rural, graças a Deus, se superou nessa questão. E parabenizar os profissionais da saúde das unidades básicas da zona rural, né? Que estão realizando um trabalho belíssimo à frente dessa pandemia, né? À frente dessa pandemia, visando, assim, a diminuição do número de casos. Então, a mudança do atendimento, como eu acabei de falar, e a medicação. A medicação, o paciente vai lá, faz o teste, testou positivo, vai ao posto receber a medicação e volta para a sua residência. Às vezes, quando é necessário, fica nas enfermarias, fica em internação. Continuando, né? A questão das mudanças na educação. As mudanças da educação. Eu lembro que quando as aulas foram suspensas aqui no município, dia 17, se eu não me engano, foi 17 de maio, se eu não estou enganado, Francisco. Eu lembro que foi um rebuliço no município, na própria zona rural, nas próprias comunidades, nas próprias famílias. Todo mundo ficou apreensivo, porque foi um fato inédito, né? Que a gente não tinha presenciado ainda no nosso contexto, um fato inédito, a suspensão das aulas, assim, de repente, e ficou todo mundo inquieto, o que ia acontecer, todo mundo com medo, gerou o ar de preocupação, e mesmo a gente sendo da área da saúde, durante as conversas com as pessoas, o pessoal perguntava, Francisco, e tem informação de quando que as aulas vão começar, como que vai começar, e as crianças apreensivas, com medo de perder o ano letivo, o pessoal do ensino médio preocupado como que ia fazer, porque tem Enem para fazer esse ano, e eram N as preocupações que levavam a esse medo, né, esse desespero, essa apreensão das pessoas, principalmente do campo, por não chegar a informação completa, né, não chegar a informação corretamente. Tem-se a informação pela televisão, né, mas não é uma informação local, é uma informação mais a nível de Brasil. E as informações locais geralmente são divulgadas pelas mídias sociais, pela rádio, pela própria TV local, que não chega até a zona rural, só chega em algumas, né? Não chega em todas as zonas rurais, em todos os povoados do nosso município. Então, passou-se um período parado, né? Inicia-se o processo de aulas remotas.
E aí lá vem o aparato da rádio, da apostila, da internet, em alguns casos. Então, vamos lá. Levando ao cenário a questão da... Já voltando para a questão da educação, né? Nesse meio pandêmico. Falei um pouco da questão da saúde, a questão do profissional da saúde, estar visitando as pessoas, da mudança desse cenário de atendimento às unidades básicas de saúde, a questão da mudança do assistencialismo, né, dessas pessoas nas zonas rurais. E vamos passar aqui um pouco agora sobre a questão da importância da tecnologia da educação na pandemia do novo coronavírus. O cenário que tínhamos: isolamento e distanciamento social por conta da pandemia. A suspensão de atividades presenciais, foram suspensas todas as atividades presenciais e aulas, e um ano letivo a se cumprir. E agora, o que fazer? Como eu coloquei aqui, e agora, José, da poesia, né? E agora, José, o que fazer? Em meio a todo esse processo conturbado que nunca tinha se visto antes. Então, vamos lá. Surge como solução o quê? As tecnologias. Que são tecnologias, né? A produção e equipamento, o produto e o equipamento. Técnicas, a maneira de se lidar com as tecnologias. E as tecnologias, e as TICs, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação, são complementos e companhias, como e-mail, webcam e microfone, né? E os suportes de difusão, e as mídias, né, que são o suporte de difusão da informação, que nós temos aí o rádio, a televisão, o jornal, câmera filmadora, dentre outros, né? Nesse processo de confinamento social, de isolamento social, esse processo pandêmico, todas essas preocupações, Enem para fazer, em ano letivo para terminar, surge como solução a tecnologia. Trazendo para o meu lado particular, gente, eu sempre defendi a questão do uso das tecnologias na educação. Sempre defendi a questão do uso das tecnologias da informação na própria sala de aula, da formação dos professores. Por quê? Porque a gente está em um contexto globalizado, em uma educação em evolução, num país em evolução tecnológica. Cada dia tem um computador novo, tem um celular novo, tem um programa de computador novo. Então, o professor não pode ficar alheio a esse processo de evolução da tecnologia. Nós vivemos num mundo tecnológico, estamos num cenário tecnológico. Os nossos alunos de 2000, em que não tínhamos tanta tecnologia, não são os mesmos alunos de 2019 e 2020. A questão das TICs, a inserção dessas tecnologias da informação e comunicação na educação, já era de suma importância muito antes da pandemia do Covid-19. Agora, ela é essencial. A tecnologia chegou em um nível essencial na educação do nosso país, justamente por conta dessa evolução da tecnologia e também com esse agravante maior ainda, que é o isolamento social, que é a proibição das aglomerações, que é essa bendita pandemia, que é o nome que a gente mais ouve durante esses períodos agora, né, do começo do ano para cá. Então, vamos lá. A escola está inserida em um novo contexto, onde a tecnologia se faz presente a cada momento, se portando como um desafio e, ao mesmo tempo, um auxílio na didática em aula com ênfase no cenário epidemiológico. Foi o que eu acabei de falar. A escola está inserida na tecnologia e estamos em um cenário epidemiológico. Então, o que se deve fazer é utilizar esse cenário tecnológico a nosso favor.
usar as tecnologias inseridas à educação e assim tentar concluir o ano letivo, tentar preparar nossos alunos para a realização de vestibulares e de Enem. É o pessoal dos cursos superiores querendo terminar os cursos. E essa saída está na tecnologia. As TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, são conjugados de recursos tecnológicos, que, associados entre si, proporcionam automação e comunicação nos processos existentes, nos negócios, no ensino, na pesquisa científica e etc. Essa é uma citação de Mendes, em 2008, que a gente pode ver, né? Salienta-se, aqui mais ainda, nessa citação, a importância da tecnologia, não só no ensino e na pesquisa científica, mas também no ramo dos negócios, no próprio ramo político, a questão da inserção dessas tecnologias, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Então, o impacto da pandemia do Covid-19, certo? Continuando. As novas perspectivas. A educação está em uma nova perspectiva. A TV, o vídeo, o rádio, a internet, o material impresso articulam-se entre si como novas linguagens e novas formas de apropriação do conhecimento na escola. Do conhecimento não só na escola, do próprio conhecimento em casa. Então, hoje, o aluno não está mais indo à escola. A escola está vindo de encontro com o aluno. Nós vivemos realidades tão diferentes de um ano atrás, que, por exemplo, como eu mencionei agora há pouco, o paciente ia ao profissional de saúde. Hoje em dia, com a pandemia, o profissional de saúde vai ao encontro do paciente. Na educação está da mesma forma. O aluno ia à escola. Hoje a escola vai ao encontro do aluno em sua residência, através da rádio, através dos vídeos, através do próprio WhatsApp, através da internet, do próprio material impresso, que a gente vai ver daqui a pouquinho como está sendo trabalhado a questão das aulas remotas nas zonas rurais, que nós sabemos que a zona rural é um cenário diferente da zona urbana, são pessoas diferentes, são contextos diferentes, são grupos sociais diferentes, e isso deve se adequar, a educação teve que se adequar à realidade urbana, da conectividade, da interação, da internet, e se adequar também ao contexto do meio rural, do meio do campo, das nossas comunidades tradicionais, através da rádio, do material impresso, da internet em algumas situações, da TV, e isso são as novas perspectivas da educação da atualidade. As novas tecnologias e tempos diferentes. Por isso é preciso analisar que tipo de trabalho se desenvolver. Então, como eu falo, adequar a realidade, adequar a melhor forma de fazer. Por quê? Eu acredito que a educação funciona da seguinte forma: o que é ensinado é para se aprender. Então, se não adianta eu colocar todas as aulas online, se o meu aluno lá da zona rural não tem acesso à internet. Não adianta eu colocar todas as aulas pela rádio, se meu aluno lá da comunidade tradicional, lá da Cruz, não tem acesso à rádio. Então, é um desafio, é um novo desafio para a educação, para os nossos gestores em educação da atualidade. A escola deve traçar metas e metodologias, novos passos. Não só a escola, mas é algo que vem muito mais além da escola. É algo que vem dos nossos governantes, dos nossos gestores em educação, né? Que vem desde do Poder Executivo, criar meios, metas, metodologias em articulação com os profissionais da educação para que possa se ofertar uma educação de qualidade e o desafio de ser remota. Preciso criar novos métodos, novas metodologias. Então, trazendo para o cenário do campo, trazendo para o nosso cenário do campo, né?
diferente do cenário da zona urbana, cenário do campo, das nossas comunidades quilombolas, das nossas comunidades tradicionais, pouco acesso à internet. Claro, com a globalização, com a conectividade, muitos povoados tiveram acesso à internet, muitas comunidades tiveram acesso à internet, mas não todos. Por exemplo, no povoado Cruz, nós somos uma comunidade de cerca de 25 famílias, 20 famílias. Nós não temos internet para todos, não se tem internet para todos. Nós temos a internet na escola, temos internet na minha casa. Então, por aí já viabiliza que não dá para as aulas na zona rural ser internet. Acesso à rádio. Muito difícil o acesso à rádio nas nossas zonas rurais, principalmente nossas rádios locais. O baixo acesso à tecnologia, nem todos têm celular. Notebook, raramente algum aluno da zona rural tem. Então, o que é que surge como solução? Descartado a internet e o rádio. A questão da TV também, a TV local também não funciona em alguns dos nossos povoados. Então, o que surgiu como solução? O material impresso. O material impresso, né? As apostilas, as atividades impressas, surgiu como solução para esse meio pandêmico nas nossas zonas rurais, nas nossas comunidades tradicionais. Os desafios. Primeiro eu vou explicar para vocês um pouco como que funciona a questão da logística dessas atividades no nosso município, na zona rural, a questão dessas aulas remotas. Vamos lá, funciona da seguinte forma. O professor elabora as atividades do conteúdo, faz todo o plano de aula bonitinho, de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, faz as atividades bonitinho. Na segunda-feira, geralmente na segunda-feira, os pais dos alunos vão até a escola, seguindo todas as normas, distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, vão nas escolas, pegam o material escolar do filho, o professor... Desculpa, gente, o barulho da moto, porque o pessoal aqui... Então, vamos lá. Continuando de onde eu estava, né? O professor explica direitinho como que a tarefa deve ser feita, o prazo de entrega para os alunos, que os alunos devem entregar as atividades na escola para que possa ser corrigida, explica direitinho para os pais como deve ser feita, prazo, tudo bonitinho, né? Não deixando para trás um detalhe importante, a questão da logística. Foi disponibilizado ônibus para que possa levar esses pais para as escolas e deixar de volta em suas residências, para que eles possam pegar as atividades e retornar para as suas casas. Então, os pais pegam essas atividades, levam para casa, para seus filhos responderem, né, os alunos. Após serem respondidos, devolvem para a escola, para os professores possam fazer a correção, atribuir nota, avaliação, todo esse processo educacional, mais específico relacionado à educação. Então, os desafios que nós temos nessa perspectiva, né, nessa realidade desses pais, dessas famílias, o baixo nível de escolaridade de alguns pais ou responsáveis. Então, gente, na zona rural, a gente sabe que o nível de escolaridade das pessoas em relação à sede, até o próprio IBGE tem esses dados, são menores na zona rural. Então, alguns pais não conseguem sequer compreender como o professor quer que responda a atividade, muito menos como ajudar os filhos, né? Esse é um desafio muito, muito grande, que eu acho que é um dos maiores, eu tenho certeza, que é um dos maiores desafios das nossas comunidades tradicionais nesse processo educacional e pandêmico. Esse é um dos desafios, dos maiores desafios que nós temos passado.
é o acompanhamento das atividades pelos pais ou responsáveis. A questão da responsabilidade familiar. Como que eu posso explicar para vocês esse processo? Nem todas as famílias têm essa responsabilidade do acompanhamento dos filhos nas atividades escolares. Quando se era presencial, né, quando as coisas estavam acontecendo do curso normal, a gente já tinha essa dificuldade. Falo isso porque já fui profissional da educação, já trabalhei na escola, falo com muito orgulho, na primeira escola em comunidade quilombola do nosso município, que é a Escola Isabel Gonçalves de Oliveira, no Povoado Cruz. Gente, são tantas informações, abrindo um parênteses para essa observação para vocês. São tantas informações que nós temos sobre as comunidades tradicionais, que no curso da apresentação, no curso da palestra, a gente vai falando. Eu lembrei disso, lembrei daquilo, eu vou falando para vocês. Mas eu retorno novamente ao contexto que a gente estava falando, né, a linha de raciocínio. Voltando da questão da responsabilidade familiar, como eu estava falando, já trabalhei em escola na zona rural de Coelho Neto, e a gente sente a questão da falta do acompanhamento das famílias pelos pais, dos alunos pelos pais, né? A falta do acompanhamento, não só de estar ajudando, porque, gente, quando meu pai e minha mãe é analfabeta, a mãe não sabe escrever, nem ler. Meu pai ainda coloca o nome. Só que eles não sabiam responder às nossas atividades. Mas como eles faziam? Ele dizia, vocês prestem atenção na aula e quando chegar em casa tem que responder a tarefa. Tinha todo esse cuidado de a gente responder às nossas atividades. Então, não só porque eu não sei, eu sou analfabeto, eu sou leigo, eu não vou fazer o acompanhamento dos meus filhos na escola. A questão da cobrança, dizer, olha, está na hora de responder a atividade, já fez a tarefa hoje, deixa eu olhar teu caderno, pede para quem sabe, ler, né, olhar o caderno, questão do acompanhamento. Uns dias atrás, eu estava, aliás, até esses dias, principalmente os meus vizinhos, quando eles têm alguma dificuldade na questão de responder as tarefas, eu me ofereço, digo, olha, vem tal hora que eu posso te ajudar, vem tal hora que eu posso te ajudar a responder, posso te orientar como que faz. A gente tem que procurar ajuda, gente. Esse momento é momento de procurar ajuda. Se eu não sei, eu vou atrás de quem sabe, eu vou procurar ajuda. É o momento de a gente dar as mãos. Digo no sentido figurado, né? Que claro que a gente não pode andar dando as mãos, abraçando, porque o contexto não permite isso. Eu falo das mãos no sentido de ajudar, de eu ver, tem fulano, o aluno tal, que filho do seu Benedito, do seu José, do seu Antônio, que os pais não conseguem acompanhar, eu vou lá. Não, às vezes a pessoa tem vergonha de chegar e pedir, né? Mas a gente vai lá e fala, eu quero ajudar, tem como eu ajudar? Então, a questão da ajuda, principalmente, gente, a gente que vive no campo. A nossa juventude do campo, nós temos muitos jovens na zona rural, digo para vocês. Muitos jovens ociosos, jovens inteligentes, jovens com ideias, que infelizmente a gente não tem oportunidade, né? Que não se tem muita oportunidade. Então, a gente tem esses jovens que pode fazer esse acompanhamento. Então, é a questão de ajuda, de se colocar no lugar do próximo nesse momento que a gente está vivendo. Então, gente, trazendo aqui já para nossas fases de conclusão, a nossa palestra, a gente ainda tem mais uns assuntos a abordar, né? As lutas, conclusão, as lutas, né? A questão da luta do povo tradicional, dos povos quilombolas do nosso município. É uma historinha legal que eu vou contar para vocês. Legal não, interessante, uma história de luta, que é a questão da luta pela terra no povoado de São Pedro. O povoado de São Pedro foi na época que Coelho Neto tinha um duque, né?
Na época tinha um mandatário no município de Coelho Neto, nós tínhamos um mandatário há muitos anos atrás, que o pessoal mais velho conta a história, o pessoal mais jovem também já ouve história, já conta a história dessa época remota que Coelho Neto viveu, principalmente nas zonas rurais, gente. As coisas eram um pouco complicadas. A questão da luta por terra. Povoado de São Pedro foi um pouco complicado. Esse cidadão da época, né, o mandatário da época, queria tomar as terras do povoado de São Pedro, dos quilombolas do povoado de São Pedro. E ele, aqui no Maranhão, ele era muito poderoso. Sabe como que fizeram? Na época, a República era no Rio de Janeiro. Um dos patriarcas da comunidade foi a cavalo até o Rio de Janeiro falar com as autoridades da época, porque aqui no estado não adiantava, porque o cidadão mandatário, ele tinha pessoas em todo o estado, né? Era uma pessoa com muita influência política, muito poder na época, e a questão da luta por essas terras do povoado de São Pedro aconteceu dessa forma. Coelho Neto, eu acredito que 80% de Coelho Neto, as terras pertenciam ao esse mandatário na época, né? Que acabou com o passar do tempo, foi perdendo seu poder, e hoje em dia essas terras são de pertencência ao Grupo João Santos, né? A empresa João Santos, que infelizmente já faliu, né? Está falida no nosso município, e nós temos muitas terras no nosso município que pertencem a esse grupo. Uma dos processos muito importantes que eu estava conversando com a professora Leide é a questão do racismo ambiental nas nossas comunidades tradicionais. Eu fazendo uma fala com ela, a gente conversa muito sobre essas questões, eu fazendo uma fala com ela sobre a questão do racismo ambiental, né? Que é a questão do acesso aos recursos ambientais. Hoje, é um pouco complicado ainda, principalmente nas comunidades tradicionais. Antigamente, mais complicado era, posso dizer a vocês. Eu lembro que meu pai, ele conta uma história que para eles venderem alguma coisa, tipo coco, porque na época eles trabalhavam muito na questão do coco, na plantação do coco, né, da quebra do coco, a fabricação do óleo do coco, do azeite. Meu pai comenta que para eles poderem vender para outras pessoas que não fosse o mandatário daquela época, eles tinham que sair de madrugada, escondido, e vender no povoado Novo Nilo, aqui depois do Rio Parnaíba. E isso era complicado, né, na época, a questão até nos dias atuais, é um pouco complicado. Antigamente, o Grupo João Santos, a empresa, né, eles proibiam as pessoas até de fazer casas de coberta de telha nas comunidades, né, nos povoados, aonde as terras pertenciam a eles. Hoje em dia, já está mais flexível essa questão. Então, essas comunidades quilombolas, elas têm toda uma história, desde a fuga dos escravos, da chegada de alguns portugueses aqui na nossa região, e são histórias que a gente vê que, com o passar do tempo, está diminuindo, está sendo sucumbida. É aí que recai o processo educacional, a questão da educação, que abre um parêntese aqui para parabenizar o pessoal do NEAB aqui de Coelho Neto, que tem realizado um processo, um estudo muito interessante relacionado às questões quilombolas no nosso município, a professora Leide, junto com o núcleo, com todos os professores, a professora Deise, que vem levantando esse NEAB. Eu lembro quando eu estudava no Instituto, o núcleo era só eu, a Nanda, eram pouquíssimas pessoas.
no núcleo, a gente fazia, a professora de história, a professora Gildete, a gente fazia como podia. Fazíamos visita, fazíamos seminários, fazíamos eventos, semana multicultural, workshop multicultural. Aí, com a chegada da professora Leide, dos outros professores, vieram só somar, e eu vejo hoje as postagens do núcleo, eu fico, meu Deus, eu vontade de voltar de novo a ser aluno do Instituto. Mas oportunidades virão para que eu possa retornar, fé em Deus, como profissional do Instituto. Então, eu vejo a questão dessa valorização do processo educacional, né? da educação buscar a valorização desse legado. A escola do São Pedro, né, do povoado São Pedro, que é uma comunidade quilombola, ela trabalha muito disso. A professora de língua portuguesa, professora Emanuele Tatiane, junto com os demais professores, eles têm muito essa preocupação na questão eles têm um projeto que se chama Recontando a Nossa História, que é um processo justamente que é para valorizar essa ancestralidade dos nossos povoados quilombolas, né, dos nossos alunos daquela escola. Esse projeto ele é realizado através de recitais, de palestra, de amostra de ensino religioso, de amostra de história, café literário, arraial literário, todos esses eventos que são realizados na escola são voltados para a questão afro-brasileira no município, mais específico no povoado, né? Lá na região ali, que abrange o povoado Cruz, Barro Vermelho, São Pedro, Selva, esses povoados. A Escola da Cruz também, que é a primeira escola quilombola a primeira escola em comunidade quilombola, a Escola Municipal Isabel Gonçalves de Oliveira, tem toda essa preocupação também em trabalhar a questão da história e cultura afro-brasileira, que já é de obrigatoriedade, né, que nós sabemos que tem a Lei 10.639, que trata, né, sobre a inclusão da história e cultura afro-brasileira na educação básica do nosso país, né? Trata-se justamente, mais específico, nas disciplinas de língua portuguesa, história e artes, geografia, não que as outras disciplinas não possam, é obrigatório. Todas as disciplinas podem trabalhar essas questões afro-brasileiras na valorização do nosso povo, para que esse legado não seja acabado, né? Para que esse legado não suma. De que adianta tantas lutas que houveram se esse legado está se acabando? Não adianta. Então, o que é preciso? É preciso essa valorização. Eu acredito que a educação é primordial para que se possa levantar esse legado de novo, para que a gente possa recontar essa história, como que aconteceu, para que a história não morra com os nossos patriarcas, com as pessoas mais velhas que sabem da história. Porque antigamente as histórias eram pela oralidade, né? Questão da oralidade. Pai passa para filho, filho passa para pai. Pai passa para filho, filho passa para neto, e assim sucessivamente. Hoje em dia, a gente tem a necessidade de se escrever essas histórias, porque com o passar do tempo, elas vão se perdendo. Essas histórias vão se perdendo. Então, há essa necessidade de se passar para o papel. A escola, como formadora da educação, criadora de conhecimento, tem esse papel muito importante de passar essas histórias para o papel, de passar essas histórias para a escrita. Então, falamos do legado, agora vamos para, na conclusão aqui, do Covid-19, né? O Covid-19 chegou, como que eu posso dizer, bagunçou, né, a mente das pessoas. Graças a Deus, estamos superando nas nossas zonas rurais, graças à conscientização das pessoas, à ajuda dos profissionais de saúde, que agradeço e parabenizo aos profissionais de saúde do nosso município pela atenção, principalmente aos profissionais que trabalham direto com as comunidades tradicionais, que tem que ter todo um jeito de falar, um modo específico de tratar os pacientes, né, um modo específico de levar informações a esses pacientes.
a questão da chegada da informação, né, nessas comunidades, que é chegado geralmente através dos profissionais de saúde, do enfermeiro, do técnico, do agente comunitário de saúde, que do PSF, o agente comunitário de saúde é a linha de frente, é o profissional que está ali, que vai atrás, que vai na busca ativa, que vai, acompanha o paciente infectado, que vai em busca de informação no posto, que troca a medicação. A questão do assistencialismo, né, que eu falei que mudou muito a questão do assistencialismo em saúde, a questão econômica, se fala muito na questão econômica nesse processo pandêmico, a questão da economia na zona rural. Eu acredito, professora Leide e demais internautas que estão assistindo a nossa palestra, influenciou um pouco, sim, influenciou, mas a questão da chegada do auxílio emergencial nas comunidades tradicionais, tipo, que alavancou um pouco a economia, né? A própria autoestima da população melhorou muito. A minha preocupação é quando e como que vai acabar essa questão desse auxílio emergencial. O meu medo é a crise chegar na zona rural com o final da questão do auxílio emergencial. Questão econômica que eu iria falar no decorrer da palestra, no decorrer dos slides, e acabei esquecendo, estou reforçando aqui na conclusão. A superação, como eu falei. Graças a Deus, estamos superando, como eu falei no início, né, temos só três pessoas infectadas nas zonas rurais. Infelizmente, tivemos um óbito, mas, graças a Deus, estamos superando, graças a Deus ao profissionalismo dos nossos profissionais da saúde, a própria preocupação da população em se proteger, questão de políticas públicas nas nossas zonas rurais. Eu falei agora há pouco na questão do jovem da zona rural. Eu, enquanto jovem da zona rural, uma das minhas maiores preocupações é o jovem do campo, é o jovem da comunidade tradicional. Vocês não imaginam a quantidade de jovens que nós temos, como eu falei, jovens inteligentes, jovens que têm sonhos, que estão nas nossas zonas rurais. As nossas comunidades tradicionais estão precisando urgente de políticas públicas, não só no geral, mas políticas públicas específicas aos jovens. Nós precisamos revolucionar as políticas públicas nas comunidades tradicionais. Precisamos levar informação, levar oportunidade ao jovem do campo. Que seja através de minicurso, que seja através de palestra, de oficina. Eu acredito que a educação, em todos os sentidos, é a mudança. Em todos os sentidos, a educação é a mudança. Seja no combate ao Covid-19, a educação, a ciência na criação da vacina. Seja no fortalecimento desses jovens do campo, fortalecimento desses jovens do campo. Em todos os sentidos, a educação é o caminho. Nosso município tem tudo para ser um polo educacional. Nós temos o EMA, nós temos IFMA, nós temos as faculdades particulares. E isso deve ser, como é que eu posso falar? Isso deve ser aproveitado no nosso município, para que a gente possa ter esse assistencialismo, que a gente possa ter esse legado valorizado no nosso município, esse legado dos nossos ancestrais, das nossas lutas. Então, a educação é o caminho para essa superação. Então, gente, já finalizando aqui, né, nossa apresentação, nós temos um pouco aqui das nossas referências que nós utilizamos, o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, que fala muito sobre a questão quilombola do nosso município de Coelho Neto. Nós temos Mendes, né, que é o cara na tecnologia da informação e comunicação. Nós temos aqui a Prefeitura de Coelho Neto, que é a questão do boletim epidemiológico, e a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que lá recai sobre a questão do conceito, do decreto que criou as comunidades e povos tradicionais, né, que foi um decreto do ano de 2007,
que foi editado, que foi publicado. E obrigado pela atenção. Professora Leide, estou aqui à disposição para considerações, perguntas. Os internautas tiverem feito alguma pergunta, estou aqui à disposição para responder. E é isso, né? Meus contatos aqui, né? E-mail, Francisco, tenho 3 e-mails aqui, o e-mail do IFMA, o e-mail da UFMA, o e-mail do IFMA, o e-mail da UEMA. Tem aqui meu Facebook, né, Francisco Ferreira, e meu Instagram, que é francisco.ifmacn. Quem se interessar, quiser mais informações sobre as comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, quiser contribuir com os nossos estudos, né, quiser, Francisco, eu tenho um material legal que trata sobre isso, pode mandar que eu estou recebendo. Vou estar alguns dias em processo de edição de minha monografia, que vai ser relacionado à questão de comunidades tradicionais do nosso município, né, monografia do curso de Geografia. Quero trabalhar numa comunidade que eu trabalho, que eu sou agente comunitário de saúde. Vou contar para vocês. A comunidade do povoado Jatobá, que lá não está na lista de comunidades quilombolas. Só que eu sou muito curioso. Onde eu chego, eu pergunto como foi que começou, como foi que formou, como que iniciou a comunidade. E a comunidade, eu olhando a tonalidade de pele das pessoas, são tonalidade de pele escura. E eu, fazendo visitas, eu encontrei as ruínas de um antigo terreiro. Aí eu fui perguntar às pessoas de lá, eles falaram, não, aqui antigamente era animado, a gente tinha tambor de crioula, tinha tambor de mina, que é a questão das religiões de matriz africana. Eu fiquei curioso. E eu vou investigar isso, porque eu acredito que esses legados não podem ser deixados para trás. É a nossa história, é a história do nosso município. São quebra-cabeças que a gente tem que montar para que a gente possa ter uma história completa do nosso município, né? Que uma das pessoas percursoras da história do nosso município, principalmente das histórias quilombolas, foi o professor Antônio Nonato Sampaio. Infelizmente, uma das coisas que eu queria muito era ter acompanhado o professor Nonatinho, conhecido popularmente por todos como Nonatinho. Quando o professor Nonatinho faleceu, eu acho que eu fazia o quê? Eu fazia acho que o oitavo ano, eu acho, por aí. Ainda não tinha muita noção. Eu já participava dos eventos da escola, das questões relacionadas à religião de matriz africana, das questões relacionadas à cultura afro-brasileira, mas não tinha toda essa curiosidade, essa questão da própria discernimento de valorização desses legados, né? Aí, quando eu já vim, diga-se de passagem, acordar para a questão da importância, o professor Nonato já não estava mais entre nós. Aí a gente está procurando montar um quebra-cabeça aqui, um quebra-cabeça ali. Eu com a tia Marinha, né, que é uma das percursoras da educação na zona rural, pesquisadora nata, e a gente tenta, aos poucos, né, montar essas histórias. Aconteceu da seguinte forma, aconteceu da seguinte forma. A gente tem uma carta, tipo meu Deus, meu tempo até passando. A gente tinha uma carta de tipo um testamento, que um senhor de fazenda, ele deixava umas coisas para uma escrava. Só que a carta, a letra, é aquela letra, não sei chamar, letra de cartório, se não me engano, que chama. É uma letra, são as letras do século XVIII, XIX, era uma outra... É diferente, né? É uma escrita diferente, a gente não conseguiu ler a carta por completa. Quando eu encontro a Tia Maria, a gente não conversa sobre outra coisa, é só sobre isso. Tia Maria, eu vi um material legal, isso. Ela, Francisco, eu tenho isso aqui. A gente conversa muito sobre isso. Inclusive, a gente tem um artigo sobre a primeira escola quilombola, né? Que primeira escola quilombola primeira escola em comunidade quilombola. Que a gente fala, né, sobre o protagonismo dela, da importância, da luta, né, pela educação dela, que foi uma das percursoras na zona rural. Tive o prazer, Professora Leide, eu acho que é isso, né? Se você tiver alguma consideração, alguma pergunta de internauta, ou
Estou aqui à Tem vários disposição. comentários e tem algumas perguntas, viu? Pode fazer. Pode. E engraçado, interessante, né, Francisco, que a professora Marinha, ela faz mesmo esse trabalho lindo, que eu acho que muito da tua formação, dessa tua consciência vem da tua formação na escola das séries iniciais, lá em Cruz, que a professora Marinha, né, tem uma história linda, que até a Rivânia, uma mesa que a gente fez, ela lembrou, né, que é a história dos tambores que foram feitos pelo seu pai, né, que ela Isso, meu pediu pai. para ser construídos esses tambores, teu pai sabe tocar, mas como ele, um tio dele, né, tinha um terreiro, e aí ele talhou, Isso. né, e aí nas datas comemorativas, né, fica lá os tambores, ela me levou para olhar, então tem muita coisa interessante, gente. Isso aqui vai ficar com gostinho de quero mais, tá? O Francisco vai, já está convidado para o evento estadual, aí vai ser um momento maior, né? Estarei presente. E é interessante, Francisco, que essa organização da Cartografia do Maranhão, que é organizada pelo professor Alfredo Wagner, ele foi assessorado pelo professor Nonato Sampaio, professor de História da cidade, né? Exatamente, que inclusive dá o nome da biblioteca do nosso campus, né? Do IFMA Coelho Neto. Eu também, eu não vou... Participei dessa votação. Passa, vou saber disso. Eu não vou mais falar nada também, eu queria falar algumas coisas, mas o tempo está curto. E deixa eu primeiro fazer aqui os comentários, né? Inclusive aqui, ó, o professor... Francisco, pode tirar do modo apresentação, viu? Seu slide. Certo. Isso aí. Para você ver aqui um comentário do professor Aécio, viu? Para você. Peraí, estou indo lá. Tá, que aí você tirando... Enquanto isso, eu vou aqui lendo os comentários. Então, vamos lá. O professor Aécio, que eu botei aí para você olhar, né? Obrigado, o Jonas Fontinelli, né? Francisco, parabéns pela abordagem da palestra, uma pessoa que admiro pela competência e pelo ser humano que é. O Arsenildo, que é o nosso ex-diretor, um dos fundadores do campo, né? A questão da biblioteca passa também por ele, né? Ananda, Ivalda, Missilane, primeiras servidoras admitidas no campus, Coelho Neto, com outros colegas. Olha o nosso desbravador, primeira turma de técnico em informática, sendo protagonista. Parabéns, Francisco. Obrigado, professor. Obrigado, Jonas. Francisco Bueno, aí, que é nosso aluno do 2º ADM Palmas. Arsenildo, correto, Francisco e outros egressos representam o resultado do esforço de muitos servidores, né? E é muito gratificante o resultado da aplicação de uma educação pública de qualidade. Aí a Missilane responde, pois é, Arsenildo, Francisco sempre nos orgulhando. Parabéns, Francisco. Me sinto lisonjeado. Nanda, professora Nanda, que você citou, que foi, acho que a sua primeira orientadora do NEABI, né? Verdade, meu amigo, é muito gratificante acompanhar a trajetória dos nossos alunos. A dona Ivalda, da biblioteca, a nossa bibliotecária, sim, Arsenildo, é nosso orgulho. A Elaine Prado, muito boa sua fala. E aí vem a pergunta, eu vou já falar. O Arsenildo, novamente, a turma do Francisco começou o ano letivo em setembro de 2013. Antes de concluir o terceiro, ele já tinha sido aprovado para o curso de engenharia agrícola, se não estou enganado. Né? Vejo que, além das oportunidades que são ofertadas aos alunos ao se dedicarem, colhem os frutos e muitos regressos do campus Coelho Neto hoje se destacam em cursos do ensino superior. A Francicléia parabenizando, né, sua postura solidária. A Letícia Lima falou sobre a questão, né, de como as pessoas às vezes têm vergonha sobre alguns, de inclusive ter alguns acessos a informações. Aí é interessante, o Arsenildo colocou aqui, participei de uma reunião na prefeitura com a Condevas, que estava trazendo um projeto de poços, cisternas, e a dificuldade maior nas comunidades é que as casas não podiam ser cobertas de telhas, que você falou, né, sobre essa questão. Aí o professor Francílio Trindade, a inserção dessas manifestações e valorizações dos elementos afro-brasileiros nas escolas podem reconstruir a memória e a identidade dessas comunidades. Bom,
vários elogios, viu, Francisco? Depois você pode olhar no chat do YouTube do canal do IFMA, tá bom? E agora eu vou aqui fazer as duas perguntas a você, né? Que foram direcionadas. Aliás, vamos lá, pergunta 1. A Letícia Souza Lima. Você acha que as novas técnicas de ensino de Coelho Neto está sendo eficaz nas comunidades quilombolas, visto que muitas têm poucos recursos? E a segunda pergunta também da Letícia Lima. Uma curiosidade, você acredita que a população de Coelho Neto sabe dessas histórias? Ou que haja uma difusão delas, né? Eu acho que ela está falando tanto da questão das histórias dessas comunidades, quanto informações também, de modo geral. Por favor. Certo, vamos lá. Como é o nome aí da moça? É a Letícia Lima. Então, vamos lá. Letícia Lima, né? A questão se realmente está surtindo efeito, né? Acredito que a pergunta que a informação que você queira obter, né? Se realmente está surtindo efeito a maneira com que está sendo conduzida as aulas remotas do nosso município. A questão do surtir efeito, né? É muito complicado se trabalhar a questão remota, principalmente quando foi algo assim de repente, né? Não se teve assim mais ou menos um planejamento prolongado para se trabalhar. E analisando o cenário da zona rural, como eu falei, que é um cenário com não tanta conectividade, pouco acesso à internet, pouquíssimo acesso à internet, muito pouco acesso à rádio. A gente fez um levantamento na época lá da Escola da Cruz, eu auxiliei a professora Elisonete, e nesse levantamento, que é a que está atualmente à frente da escola. Infelizmente, pouquíssimos alunos sem acesso à rádio, sem acesso à internet. E uma das maneiras que houve foi a questão do material impresso, né? Eu acredito que foi uma solução, e está sendo uma solução viável até o momento, né? Desde que não é uma via de mão dupla. A escola faz o seu papel e a família também o seu papel. Posso até dizer que a família está com uma responsabilidade maior ainda, que é a responsabilidade da cobrança, de cobrar. O professor entrega a atividade com a intenção de que a família possa ajudar na realização dessas atividades, né? Então, Letícia, eu acredito sim que na situação que a gente está, a maneira com que se foi escolhida, claro, eu acredito que deveria ter acontecido um planejamento antes, né? Deveria ter acontecido um planejamento antes, mais adequado, não começar as coisas assim, de repente, tem que ser algo planejado, teria que ter tido uma conversa de coordenação pedagógica em cada escola, esclarecimento, claro que não se pode realizar aglomerações em reuniões com muitas pessoas. Houve tempo de se realizar uma conversa, né, mais olho a olho, uma explicação mais afino, né, do que realmente se queria com essa proposta, de como realmente ela teria que ser executada. Né, porque, às vezes, a gente ainda encontra alguns leques, ainda algumas coisas um pouco que soltas. Mas eu acredito que, com o andar da carruagem, essas coisas vão se alocando em seus locais que devem ser. A questão do acesso à informação. Só está dando aqui no mim. Vou gastar um pouco mais. A questão do acesso à informação, né, dessas histórias ao povo de Coelho Neto. Uma das minhas maiores preocupações, Letícia, é essa. É o acesso a essas informações. Quando eu estudava no IFMA, até hoje o Instituto realiza muitos eventos. Só que aqui em Coelho Neto, o pessoal não tem esse costume, né, de participar dos eventos. Na época, eu lembro que a gente tinha que pedir à prefeitura um ônibus para levar os alunos do município para serem nosso público. Por quê? Porque a população não tinha, assim,
essa ideia de ir para os eventos só por convidar, né? Porque a gente divulgava nas rádios, redes sociais, tudo mais. A questão também da publicação de material relacionado à história de Coelho Neto. É muito pouco ainda. É muito pouco ainda. Eu acredito que com a estruturação do NEABI aqui de Coelho Neto, o apoio da UEMA, do IFMA, que eu acredito que essas instituições devem trabalhar. Essas instituições devem trabalhar em parceria na construção dessa história, né, de Coelho Neto. Então, eu acredito que agora, né, com essa criação do NEABI, a reestruturação, né, a participação de mais pessoas, o aumento de alunos no nosso campus, o aumento de alunos na nossa universidade, eu acredito que essas informações possam ser mais difundidas. E através de trabalho de extensão, pesquisa de extensão, exposição, não só trabalhar a extensão, mas também expor o resultado da extensão. Né? Circular, né? Fazer circular. Isso, e fazendo circular a informação. Não só eu pegar a informação e levar lá para o campus e deixar lá guardada, levar para minha casa e deixar guardada, deixar no meu notebook sem publicar, sem nada. A questão da divulgação, ela é essencial para que as pessoas possam ser informadas. Eu sempre que tem evento que dá para me participar, eu estou lá, falando das comunidades quilombolas, falando das tecnologias da informação e comunicação, que é uma outra linha de pesquisa minha, né? Eu sempre defendi a questão da inserção das tecnologias na educação. Sempre que me chama, eu estou lá. Então, acredito que eu tenha conseguido responder, né, as perguntas da Letícia. E, professora? Ananda, tá? Não posso deixar de falar esse comentário da nossa queridíssima Ananda. Francisco, além de fazer resgate histórico-cultural, aponta, enquanto membro das comunidades, estratégias de melhorias e é também apoio para a sua comunidade. Que orgulho! O Abimael Alves fala o seguinte, além do diálogo com as escolas nas comunidades rurais, o núcleo desenvolve algumas atividades com as escolas da cidade sobre o ensino de história e cultura, aí já foi mais direcionado para o NEABI, né? Isso. Bom, na verdade, por enquanto, Abimael, esses nossos eventos de extensão aqui, né, isso aqui é uma forma de fazer circular, tá bom? Agora, esses projetos específicos tinham alguns planos para esse ano, né, de formação de professores, por exemplo, mas não podemos fazer. Então, por enquanto, esses trabalhos que a gente pode fazer de questão remota, por enquanto, são essas discussões circulando aqui, ó, ocupando e demarcando telas, tá bom, Abimael? Obrigada pela sua pergunta, muito importante. Professora, deixa eu só comentar aqui sobre o Abimael. O Abimael, ele é meu amigo, Abimael. Ele estudou com a gente da primeira turma do Instituto, só que, como ele já tinha concluído o ensino médio, aí ele passou fazer serviço social na UFP, né? Aí ele deixou o curso técnico em informática, foi fazer serviço social na UFP e hoje em dia é mestrando da Universidade Federal do Piauí, né? Está fazendo mestrado, inclusive quer trabalhar com a gente, né? No NEABI, quer trabalhar com a gente, quer somar com a gente. E depois a gente conversa mais específico sobre isso. Que maravilha, Abimael, parabéns. Olha, estamos aqui, viu? A gente tem que fazer, sim, essa parceria, tá bom? Pode, depois, viu, Francisco, a gente fazer essa mediação, quero convidá-los, né? Você já é um convidado, né? E o Abimael agora, para participar da nossa agenda de reuniões, que vão ser divulgadas ainda agora em setembro, tá? Para a comunidade também, viu, Abimael? Para a gente poder discutir, né? É um núcleo de estudos, né? E é engraçado que as pessoas confundem muito NEAB com NEABI. O NEAB são os núcleos de estudos afro-brasileiros. No IFMA, somos núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas. Por isso, NEAB. Isso. Então, nós vamos abrir para a comunidade, tá? A agenda dos nossos textos, produções, discussões, tá? Para os professores, professoras, estudantes da rede pública estadual, os universitários, viu? A UEMA, sabe? A gente não vê a hora dessas... Aliás, já temos, né? Mas, assim... Professor, nós temos também professor, nós temos também o polo da UAB também, que seria interessante. Lá nós temos os cursos de geografia, são N possibilidades de parcerias que a gente pode trabalhar.
Depois, olha, hoje não, mas amanhã a gente já vai conversando aquelas boas conversas nossas, né? Isso. Francisco, meu querido, assim, eu falo do fundo do meu coração, né? Quando eu falo essas coisas, eu falo mesmo, né? Eu tenho um orgulho imenso de você. Você, como o Aécio falou, inclusive eu vou ficar colocando aqui nos comentários. Por exemplo, a professora Deise aqui deixou um comentário para você, tá? E assim, Francisco, eu agradeço. Primeiro, eu tenho muito orgulho de você, sabe? Eu admiro muito você. Você é um jovem admirável, né? E realmente você tem um senso de coletividade. Isso é muito importante, tá? Parabéns, sabe? São coisas que a gente realmente tem que exercer como seres humanos e principalmente agora, nesse momento, a questão de resistência mesmo coletiva, em todos os sentidos, né? E sabe, Francisco, eu lembro que na abertura da SNCT, da Semana de Tecnologia em 2017, que o tema era Ciência para a Redução de Desigualdade, eu falei uma coisa, tomem muito cuidado na decisão de vocês para a presidência, né? Porque eu não sei nem se no próximo ano a gente vai ter uma SNCT. Praticamente está acontecendo o que eu falei, porque, por exemplo, as bolsas de pesquisa para a área de humanas e áreas sociais estão praticamente banidas. Então, assim, projetos tá quebrado. Projeto de pesquisa sobre o professor Nonato Sampaio, meu Deus, é um sonho que eu tenho. Você sabe que quando eu fui para Coelho Neto, o Coelho Neto passou a ser história, fazer parte da minha vida, eu fui pesquisar sobre a história de Coelho Neto e assim, as narrativas escritas, não tem muita coisa, né? Então, essa geração tem que, eu sempre falo para os nossos alunos no IFMA, vocês têm que fazer, têm que construir narrativas sobre a história das cidades de vocês, sobre o Coelho Neto, e a gente tem que circular. Então, assim, os trabalhos que o professor Nonato começou, se hoje a gente pesquisa comunidades quilombolas de Coelho Neto, é graças ao professor Nonato Sampaio, e tem que se fazer, sim, um levantamento histórico sobre as produções dele. Aí, agora, como é que vai ser? Então, eu botando um projeto desse, Francisco, ideologicamente, as ordens vidas de cima para baixo acham que isso é inútil. É irrelevante, não tem importância. Uma comunidade, ela precisa da sua história para resolver vários problemas, inclusive o nosso próprio país, acho que é porque as pessoas não têm memória, nosso trabalho é memória recente, e aí, enfim, eu não vou nem falar sobre isso agora. Mas, Francisco, muito obrigada, muito grata. Eu repito, você é um orgulho para a nossa instituição, e eu vou falar como a professora Leide, a cidadã, Leidiana Caldas, mulher, trabalhadora. Eu tenho muito orgulho de você, muito mesmo. Muito obrigada, e nós vamos continuar com vários encontros, tá? A gente também está disponível para as ideias que você tiver, né, sobre as comunidades. Muito obrigada, meu lindo. Obrigada mesmo. Muito obrigado, professora. Agradeço ao Instituto pela oportunidade, né? Agradeço à senhora também, né, pelo convite, ao NEABI, e dizer que, mais uma vez, que estou à disposição para o Instituto, para o NEABI. O Instituto é um lugar que vai estar sempre no meu coração, foi onde eu me encontrei, como eu falei, e obrigado aos elogios. O professor Aécio colocou bem aqui, por geração de Francisco em Coelho Neto. Isso. Então, obrigado a todas as pessoas que me assistiram, né? A minha família lá na Zona Rural que estão assistindo também, o pai, a mãe. Um grande abraço para os pais. Isso, a todas as pessoas que estão me assistindo. Da outra vez que a gente foi pesquisar, fizeram uma galinha caipira maravilhosa. Obrigada. Dará mais vezes. Eita, um abraço. Pois muito obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Qualquer coisa estou à disposição. Qualquer coisa, meus contatos estão à disposição também. Obrigado. Obrigada, Dudu. Obrigada a todos. Obrigado, Dudu. Obrigada, Dudu. Obrigada a todos e a todas que estiveram conosco. E agora, às 3h50, já vai começar o podcast sobre o livro da Chimamanda, né? Com a
a Milaine, mediado, né, esse podcast pelo professor Douglas, do nosso núcleo, do nosso NEAB. Um grande abraço a todos e continuem com a gente. Beijo, Francisco. Beijo, professor.